Pronto. Então, a gente está hoje, né, nessa sessão do Cine Descubra, é, recebendo o professor Carlos Eduardo Pinto de Pinto, que é professor associado do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas aqui da UERJ e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em História. É pró-cientista, né, bolsista do Pró-Ciência da UERJ, é pesquisador do NUBIS e do LABOI da UF e membro do GT Imagem, Cultura Visual e História da Ampul Rio. Possui livros e artigos sobre história do Rio de Janeiro, arquitetura, cinema, subjetividades, com destaque para o artigo Um Curta Queer e Existencialista, um clássico, dois em casa, nenhum jogo fora, Djalma Limões Batista, 1968, escrito em coautoria comigo. Aí é esquisito apresentar o marido desse jeito. Mas a gente já tinha, né? Quando eu e Eduardo, a gente estava trabalhando no artigo, foi quando teve as inscrições para o UERJ Sem Muros, e aqui no núcleo a gente tinha decidido propor uma atividade na UERJ Sem Muros, no UERJ Sem Muros, exibindo, né, o curta, que acabou não vingando a atividade, a gente não sabe muito bem por quê, os caminhos e descaminhos do DPEST. É, então, a gente optou por trazer o filme para cá, para uma sessão do Cine, convidando o Eduardo para debatê-lo. Então, a palavra é sua agora. Boa tarde mais uma vez. Quero agradecer o convite e dizer que eu estou aqui como convidado, mas o Rodolfo é autor também, né, desse capítulo sobre o filme. Então a gente vai partilhar a coordenação da conversa, a mediação. A gente conversou em casa, o Rodolfo pediu para não ter uma pegada muito acadêmica. Então eu vou moderar o meu entusiasmo, porque enquanto eu estava assistindo o filme, eu estava com vontade de falar 10 mil coisas com vocês, inclusive coisas que não entraram no capítulo, porque eu sou do tipo que quanto mais eu vejo, mais eu percebo que eu deixei de comentar no filme. Então, vários aspectos eu pensei, nossa, eu podia ter escrito isso, poderia ter comentado isso, não comentei. Mas antes de falar do capítulo propriamente, eu queria partilhar com vocês como eu cheguei no Djalma Limões Batista, né? Fui eu que apresentei esse diretor para o Rodolfo, ele não conhecia, e eu o conheci com 9 anos de idade, numa situação muito esquisita. Na época, estava tendo uma novela na Rede Manchete, Dona Beija, com a Maitê Proença. Vocês sabem quem é a Maitê Proença? Hoje já tem uma diferença geracional gigante que vocês não têm mais a menor ideia. Bom, foi um grande sucesso da TV Manchete, a Maitê Proença estava no auge, e eu, uma vizinha um pouco mais velha, que devia ter em torno de 15 anos, estávamos super empolgados com a Maitê Proença, com a Dona Beija, e ficamos sabendo que tinha um filme em cartaz com ela. Os nossos pais nos autorizaram a irmos sozinhos ao cinema, uma pessoa de 15 e outra de 9, e os funcionários do cinema autorizaram que a gente entrasse, que é mais esquisito ainda, mas enfim, era os anos 80, era 1986, e aí fomos assistir O esse ano que eu filme, nasci. o ano que o Rodolfo nasceu, então fica aqui explícita a diferença de idade. Eu já ia ao cinema sozinho, né? Ainda que fosse uma criança. Fomos assistir esse filme, e aí lá, que é o Brasa Adormecida, do Djalma, mas para nós, Djalma Limões Batista não queria dizer nada, Brasa Adormecida não queria dizer nada, a gente estava indo ver a Dona Beija, fazendo filme, outro, um filme da Dona Beija. E aí, no meio do filme, começa a gerar um mal-estar, porque a gente vai percebendo que tinha alguma coisa muito esquisita com aquela narrativa, que tinham dois personagens homens que se interessavam sexualmente uns pelos outros, um pelo outro, e trocavam olhares e se tocavam, e aí a gente foi ficando assim, o que está acontecendo? Isso não é uma novela, né? Tem alguma coisa muito estranha. E o final, assim, ficou na minha memória, né? Eu, com 9 anos de idade, fiquei com um beijo entre esses dois homens na memória. Quando a gente reassistiu o filme, eu descobri que não tinha beijo. Tinha um olhar, né, uma troca de olhares, mas não tinha beijo. Mas o meu erotismo infantil criou lá o beijo. Provavelmente eu estava doido para ver eles se beijando, né? Então criou um beijo e aqui essa experiência ficou na minha memória. Nunca me esqueci disso, foi muito marcante. E aí mais tarde, já adulto, cinéfilo, com a minha sexualidade assumida, eu tive a oportunidade de assistir a um outro filme do Djalma,
que é o Bocage, O Triunfo do Amor. E aí esse é mais abertamente homoerótico ainda, com muita nudez masculina. E isso me chamou muito a atenção. Que diretor de cinema brasileiro é esse que explora o homoerotismo, né, de uma forma tão contundente, tão explícita, e quase não se ouve falar dele, quase ninguém comenta. E fiquei com ele no radar, assim, tipo, um dia eu vou querer pesquisar alguma coisa sobre ele, um dia eu vou querer escrever alguma coisa. E aí, lendo uma biografia, comprei uma biografia, e lendo biografia, eu fiquei sabendo desse curta. E me chamou muito a atenção um ano de estreia, 1968. A gente estava na ditadura, 68 é o fechamento do regime, né? Ainda que seja no final de 68 que o AI-5 é decretado, né? O 68 ficou muito conhecido como um momento de maior censura, de maior perseguição à oposição. E me chamava muito a atenção que um filme com essa temática, né, considerado o primeiro filme a tematizar a homossexualidade de forma séria, tivesse ganho um prêmio num festival de curtas-metragens em 68. Na minha concepção, esse filme tinha que ser censurado, ele tinha que ser perseguido, mas ele foi premiado. Então, surgiu, assim, se alimentou essa curiosidade, né? E aí surgiu a oportunidade de escrever um capítulo de um livro sobre a ditadura, que vai sair daqui a pouco. Tem lançamento previsto para o dia 26 de abril, no Folha Seca, na livraria Folha Seca, com roda de samba e tal. E depois, 13 de maio, aqui na UERJ, em algum lugar da UERJ, que é 1964, o que ainda nos resta dizer. Eu fui convidado para escrever um capítulo para o livro, decidi escrever sobre esse curta-metragem, e conforme eu fui fazendo a análise do filme, eu fui percebendo que ele tinha um diálogo com o existencialismo. Né? Lendo sobre o filme, fazendo a análise sobre o filme, eu percebi que tinha uma aproximação. E aí perguntei se o Rodolfo não queria escrever junto comigo, para a gente pensar nessa parte do existencialismo, como isso se dava. Ele gostou da ideia, então escrevemos o livro. Perdão, o livro não, o capítulo do livro. Escrevemos o capítulo do livro explorando um pouco dessa relação do filme com a representação da homossexualidade, né, que é o cerne da narrativa, o que ela tem de efetivamente novidade no cinema brasileiro, porque ele não é o primeiro filme a tematizar a homossexualidade. Ele é considerado o primeiro filme a tematizar de forma séria, né? Tem um diferencial. Por exemplo, nas chanchadas, que é uma das pesquisas que eu realizo agora, tem várias personagens homossexuais, tanto lésbicas quanto gays. Mas são personagens sem profundidade psicológica, sem complexidade, são figuras estereotipadas para fazer rir na maior parte das vezes. Vocês sabem o que é chanchada? Vocês conhecem chanchada? Tem ideia? Bom, para quem não conhece, a gente fala rapidamente. É um estilo, um gênero cinematográfico brasileiro, é o único gênero cinematográfico criado no Brasil, né? Todos os outros gêneros cinematográficos que existem no cinema brasileiro são importados, mas a chanchada foi criada aqui. É um gênero de comédia musical, feito para divertir, para gerar o entretenimento. As músicas, na maior parte das vezes, são marchinhas de carnaval, samba. É um gênero considerado carnavalesco, ele tem uma conexão muito grande com o carnaval. E aí, até por conta dessa conexão com o carnaval, é muito comum você ter homens vestidos de mulheres, homens travestidos, mas que não necessariamente são apresentados na narrativa como personagens homossexuais. Não fica muito evidente se eles são personagens travestis, homossexuais, ou se eles se travestiram só para fazer humor, só para fazer graça. Algumas personagens parecem efetivamente ter uma vivência homossexual, como cabeleireiros. É muito comum ter o cabeleireiro que tem trejeitos afeminados e que é tratado como amiguinho pelas mulheres, tratado com estranheza pelos homens heterossexuais, mas a gente não consegue saber muito da vida desses personagens, o que eles são para além daquelas sequências em que eles aparecem. E esse filme teria sido o primeiro a efetivamente explorar a complexidade de duas personagens, três no caso, né? Porque tem o primeiro namorado,
três personagens homossexuais, três homens gays, nas suas relações. Assim, e tem também outros casos de personagens que são acusados de ser homossexuais em filmes considerados sérios, não são as comédias, não são as chanchadas, mas são acusados de serem homossexuais, mas que se defendem dessa acusação. Né? Então, eles passam a narrativa toda dizendo que não são homossexuais, né? Tentando provar que não são homossexuais. Então, nesse caso, a homossexualidade é tematizada, mas a narrativa não dá certeza para a gente se o personagem é ou não, né? Se efetivamente essa acusação, entre aspas, faz sentido ou não faz sentido. Aqui não, as personagens se apresentam como homossexuais, elas nitidamente estão flertando, elas têm um relacionamento afetivo, pressupostamente sexual, embora não haja nenhuma cena que Explícita, né? confirme, que explicite uma relação sexual, mas fica implícita, né, na sequência final. Agora, nós dois nos decepcionamos, né, com um aspecto da narrativa, que é a morte. Né? A gente esperava que o primeiro filme a tematizar a homossexualidade de forma séria não matasse os seus personagens, né? Não tivesse essa forma de castigo no final da narrativa. Então, isso nos soou um pouco datado, né? Um pouco pesado, assim, para o que a gente estava esperando descobrir nesse filme. Um dado legal para vocês saberem sobre o Djalma é que todos os filmes dele estão disponíveis no YouTube. Então, quem tiver curiosidade, além dos que eu falei, tem o Asa Branca também. Todos eles têm não sei se temática homossexual, mas pelo menos são queer, eles têm uma narrativa queer, no mínimo. Então, quem tiver curiosidade, todos eles estão disponibilizados lá. E Dona B já vai voltar no Max, né? E Dona Beija vai voltar no Supostamente. Max. Porque tá Tem a Maite Proença. sem a Maite Proença. Pelo que eu entendi, assim, um pouco que você falou, esse filme, no caso, seriam as primeiras representações, então, que a homossexualidade, né, os personagens queer, eles não são tão estereotipados, né, no cinema. Isso e assim, a gente tem, né, a gente consegue perceber no filme, com a análise que a gente realizou, algumas representações de uma vivência de uma sociabilidade gay em São Paulo na década de 1960. Aquela galeria em que o Isaías e o Eduardo... É Eduardo? Esqueci o nome do personagem. Parece. Acho que é Eduardo. Em que o Isaías e o Eduardo se conhecem, né, quando eles se encontram, aquela galeria, a Galeria Metrópole, que era conhecida como um ponto de sociabilidade gay. Na memória de pessoas, de homens gays que viveram a década de 60 em São Paulo, a galeria aparece com muita frequência. Era ponto de encontro, quando você queria conhecer alguém, marcava na galeria. A galeria tinha cinema, tinha teatro, tinha loja de disco, toda uma vivência cultural que propiciava o conhecimento de outros gays. Né? Então, tipo, eu quero conhecer, eu estou a fim de conhecer alguém. Então, você ia para a galeria que provavelmente você ia conhecer, né? Fosse para um relacionamento amoroso, como parece ser o caso dos dois personagens que estão buscando namorado, fosse para um relacionamento puramente sexual, era um ponto de encontro para parceiros sexuais também. Né? Você está a fim de pegar alguém, você vai para a Galeria Metrópole. Então, você perceber a Galeria Metrópole, né, como local de filmagem, como locação, é um modo de registro do Djalma. Bom, acho que deve ter ficado implícito, eu não falei para vocês, mas o Djalma era gay, né? Era um homem gay, e ele mesmo tinha essa vivência, né? Ele tinha essa vivência, morava em São Paulo na época, tinha a vivência da Galeria Metrópole, e para ele era meio que normal filmar lá, né? Esses dois personagens vão se encontrar lá. A música que a gente escuta quando eles se encontram é Barbra Streisand, né, que é uma diva gay, né? A Lady Gaga, a Beyoncé da época, né? Então, assim, tá tocando Barbra Streisand, uma música específica da Barbra Streisand, que foi um hit na época, um grande sucesso. E depois o Isaías ele comenta que da janela ele consegue ver um apartamento onde tem umas bichas. E quando elas vão fazer a arrumação do apartamento, elas tocam, aí ele fala o nome da música, que eu esqueci qual é, acho que é Happy Again, Lucky Again, alguma coisa assim.
com a Barbra Streisand, né? Uma música super bicha, uma música bichíssima, eu uso um termo desse tipo. Então, de alguma maneira, né, a música entra também como sociabilidade, né? Ela entra como um elemento de reconhecimento, né? Se o cara está comprando o disco da Barbra Streisand, está interessado na Barbra Streisand, pode ser um sinal de que ele seja gay e que eu posso me aproximar e abordar e tal. Interessante. Um dos elementos assim que eu acabei reconhecendo no filme é que não apenas, né, essa linguagem verbal, né, e até mesmo de cena, né, que eles estão ali tendo alguns pequenos flertes, mas a linguagem não verbal também já apresenta que é um filme que fala, né, sobre amor, só fala de algum cunho sexual, né, quando que aparece a imagem daquela flor clitórica, né, clitóris. Enfim, Daquela o que é uma da flor. flor. É uma flor chamada Da clitórica. propaganda, né? Sim, Uma e tem. orquídea. É uma orquídea. Não é uma orquídea? É que tem uma formato de É, clitóris também. é um orquídea, É eu porque acho. ela tem um formato de clitóris, né? Sim, sim. Mas é porque muita Não, orquídea tem. mas orquídea É uma orquídea. É da orquídea. E, assim, eu achei muito interessante também essa. Porque o filme também não tem muitas falas, né? E esses elementos, assim, acho que vai dando para o público também essa temática romance, né? Mesmo que não seja uma coisa. Para um filme de 29 minutos, né? Eu acho que já deixa bem explícito o conteúdo dele, né? A linguagem também. Sim. Essa coisa de ter pouca fala é interessante porque, na época, o som era uma das etapas mais trabalhosas e caras para produzir cinema. E esse filme é um filme amador, né? O festival em que ele ganha prêmio é um festival de cinema amador. O Djalma era estudante de cinema, esse é um dos primeiros, ou se não o primeiro filme da Escola de Comunicação e Artes da USP. Ele não tinha muito dinheiro para fazer filme, para fazer o filme, então ele bola um roteiro em que vai ter o mínimo de falas possível para gastar menos dinheiro com som, né? Porque captar o som era trabalhoso e caro e editar o som também, né? Parece que captar era trabalhoso e editar era caro. Então, um filme com pouco som, ou melhor, com poucas falas, porque ele não é um filme com pouco som, né? Ele tem muita música, mas ele tem poucas falas. O que era mais difícil de editar era as falas, que você tinha que sincronizar com o movimento da boca, então a edição acabava ficando muito cara. Ele pensa num filme que é quase um filme silencioso, né? Do período silencioso, do período que a gente conhece mais comumente como cinema mudo. Inclusive, tem uma hora que ele usa uma cartela com um pensamento escrito, né, como no cinema mudo. Então, ele acaba usando esse recurso. E é uma forma também dele explorar a visualidade da cidade, né? São Paulo aparece muito com as multidões, as pessoas andando. Essa parte das propagandas, né? Que é muito comum no cinema da época, você explorar essa visualidade dos anúncios comerciais. Agora, o fato de você ter chamado a atenção para a Flor, eu acho muito legal, porque eu acho que ali, naqueles anúncios comerciais, tem um debate sobre gênero, né? Você vai ser um homem valorizado se você tiver dinheiro, as mulheres vão te desejar, né? O que uma mulher deseja? Casamento, amor para a vida toda, né? Eu ia comentar também agora, exatamente isso que você comentou agora, né? Porque também tem essa propaganda que fala que já era, né, visto naquele tempo da década de 60 e ainda continua existindo, né? Que essa perspectiva que a gente não existiu, a gente ter um amor, a gente precisa ter dinheiro, a gente precisa ter casa, ter renda, etc. Uhum. Que é como realmente é construído o romance dos afetos do capitalismo. Exato. E eu acho legal também que essa sequência dos anúncios comerciais é seguida da sequência da luta de telequete, que também, né, é um esporte considerado ultramasculino e violento. A violência é considerado, pela sociedade de modo geral, é considerado um valor masculino, né, um aspecto da masculinidade. Agora, a plateia é majoritariamente feminina. Não sei se vocês repararam, assim, tem muito mais mulheres na plateia super empolgadas com a luta, né, do que os homens. E o fato do personagem gay estar lá também me causa estranhamento, que eu fico assim,
estou pensando preconceituosamente mesmo e assumindo, tá? Assim, o que que o gay vai fazer numa luta de telequete, assim? Por que que ele está ali? Por que que o Djalma quis colocar essa sequência, né? Um esporte tão violento e tão agressivo. E aí, no levantamento de dados, a gente percebeu que, por exemplo, revistas esportivas eram muito consumidas por homens gays nas décadas de 50 e 60, porque era a possibilidade de ter acesso à seminudez masculina sem despertar nenhuma desconfiança, né? Então, possivelmente, pode ter uma piscadela do Djalma para isso, né? Tipo, são homens seminus na arena, se pegando, se agarrando e tal. Então, pode ter ali um homoerotismo, mas pode ter também uma tentativa de extravasar a raiva, né? Ele acabou de terminar o namoro, então ele pode estar querendo ir ver um espetáculo violento. Mas eu acho que também tem uma proposta da gente pensar quais são os papéis de gênero, né? E quais são os papéis da orientação sexual no gênero. Como é que se dá esses entrecruzamentos? Eu acho que, como você comentou, assim, eu não tinha pensado nisso antes, mas realmente ele ter utilizado, né, a possibilidade de ter utilizado dois homens assim, brigando, assim, para poder despertar essa questão erótica ali, parece muito interessante, porque realmente, né, durante muitos anos a gente teve que criar estratégias para poder sobreviver com a nossa sexualidade, né? E o quanto, né, já que ele também era um homem gay, né? E vocês mesmos já deixou isso bem afirmado, que é uma obra bem existencialista, né? O quanto que ele colocou das suas relações pessoais ali, né? Porque ele realmente observava do dia a dia dele enquanto um homem gay, que talvez, provavelmente, tinha seus atravessamentos, né? Pudesse também não se afirmar totalmente, mas também se afirmando na sociedade de São Paulo. Sim, sim. Eu queria comentar um outro. O Daniel também tinha levantado a mão. Eu também uma observação naquela frequência que você comenta. Não tem uma resposta porque o personagem está na luta. Mas eu percebo que nas propagandas, para além daquele chamado à virilidade, todas as propagandas têm um conteúdo visual, mulheres estão na centralidade delas. Seja aquela mulher sozinha, rindo, ou quando parece ser uma família, os homens da família estão olhando em direção à mulher. Assim. Tem isso. Na propaganda, a mulher se mostra, e na luta, as mulheres estão olhando para os homens. É interessante pensar essa inversão de papéis, né? De quem olha, quem se exibe, né? Eu gostei muito de uma cena em que o personagem fica olhando para a câmera, o que vai fazer parzinho com o protagonista, né? Que tem um tempo que ele fica um tempão olhando para a câmera, fica meio que flertando assim com a câmera, ele fuma um cigarro, tipo, uma sequência mais longuinha, assim, dele olhando para a câmera, e depois, quando corta a cena, eles já estão no quarto. E eu achei isso muito interessante, porque me lembrou de uma conversa que eu tive recentemente com um amigo meu gay, mas ele é um gay mais 30 a mais, assim, um gay mais... E ele falou, a gente ficou conversando sobre como tem essa linguagem do olhar, assim, na comunidade gay, sabe? Principalmente em espaços públicos. E aí ele falando sobre o olhar no sentido de um olhar quase como se fosse de reconhecimento. Ele falou assim, cara, mas um homem hétero, ele não vai olhar para você por mais do que 2 segundos. Ele vai, no máximo, bater o olho em você para olhar para outra coisa. Então, essa troca de olhar, como esse reconhecimento e como esse flerte, tem toda uma linguagem, um não dito, uma linguagem não verbal. E aí eu achei interessante esse filme, porque o personagem, ele flerta com a câmera. Tipo, você se sente mesmo como se ele estivesse te seduzindo, né? Ele ali com cigarro e tal. E aí, quando corta, eles estão no quarto. Aí eu me lembrei dessa conversa, assim, pensando nisso, principalmente em relação à época, como muitas coisas deveriam ter um quê de não poder dizer. Então, tem que ser tudo comunicado pelo olhar, sabe? Sim. Essa coisa do flerte ali deles dois. Esse lance do olhar eu acho muito legal, né? Tem um termo que nós gays mais 40 mais, que era muito comum até a minha adolescência, acho que depois foi caindo em desuso, que é entendido. Né? Que o entendido é aquele que se entende no olhar, né? Você saca. Assim, A Déa Freitas, no Nome Liz, ela sempre fala de uma frase do Clodovil, que era boi preto conhece boi preto. Exatamente, né? É horrível, mas Mas é isso, você reconhece no olhar, né? Você saca.
às vezes nem com o propósito de flertar, nem nada, mas de sacar, tipo, eu sei que você é, sabe? E o olhar é devolvido, tipo, eu também sei que você é. E ali, essa é o que o povo hoje chama de olhar açucarado. Olhar açucarado. E ali ele coloca esse olhar, mas ele convida o espectador e a espectadora para ser o interlocutor, né? Porque a gente só entende que quem ele está olhando na sequência seguinte. Que aí você saca que ele tá olhando, que ele estava olhando o Eduardo, e eles estavam flertando. Mas durante toda a sequência do olhar é para a gente que ele está olhando, né? Então a narrativa nos convoca a participar desse flerte, né? Só para completar, você falou esse termo do entendido, tem um disco que o Caetano lançou, eu não me lembro qual agora, mas quando ele lançou o disco e ele disse, esse é um disco para entendidos. E eu posso pegar nada, mas eu tenho a impressão que tem uma música do Caetano no filme ou não. Tem. E aí eu também fiquei perguntando qual foi a intenção dele colocar essa música do Caetano, né? Porque o Caetano, poxa vida, então eu fiquei pensando, tipo, eu não achei à toa ele colocar uma música do Caetano, mas eu acho que Em termos de codificação, não, a resposta era essa. Não sei se o Caetano da época já poderia ser entendido como uma possibilidade de codificação queer, mas sem dúvida é uma. Bom, o disco do Caetano acho que é do mesmo ano do filme, tinha acabado de ser lançado, se não me engano. E a música é uma música que traz uma fragmentação, né, de muitas imagens aparentemente desconexas, que dialoga muito com a narrativa do filme, né, que também busca essa pluralidade de imagens urbanas e que aos poucos vão fazendo sentido. E o Daniel tinha comentado aqui que tem uma frase do Sartre, né, nessa letra do Caetano, nada nos bolsos. Tem duas letras do mesmo álbum, né? É. Que é o Nada no Bolso ou nas Mãos, que é a inversão de Nada nas Mãos, Nada no Bolso, do final das palavras. E é uma das chaves para entender por que o Djalma fala que esse é um filme existencialista, né? Assim, é uma possibilidade de fazer esse link, né? Mas eu acho que é mais por essa pegada, assim, porque é uma sequência muito de situar, assim, esses homens estão se relacionando nesse tempo aqui, né? Nessa cidade, que lê homem desse jeito, que lê mulher desse jeito, que, enfim, está dominada pela propaganda, por, né, esse culto à individualidade, uma série. E aí a música do Caetano é muito, tipo, o Sem Documento, né? De flashes da contemporaneidade, né? Assim, tá, É um caleidoscópio, né? Eu acho que A música do Caetano é super bacana. Super falar muito sobre super-heróis. Isso, tem essa referência aos quadrinhos também, né? Estava muito na moda na época fazer filmes sobre quadrinhos. Essa geração do Djalma, essa geração de 68, é fascinada por quadrinhos e vários curtas-metragens que concorreram com esse. E em outras edições desse festival, que é o Festival JB Nesba, também faziam referências ao quadrinho como sendo uma manifestação muito contemporânea, né, da ultramodernidade que eles estavam vivendo. Queria só comentar isso que a Mari falou do olhar dele para a câmera e depois fazer uma pergunta. Me parece que é um recurso técnico dele inteligentíssimo. Assim, porque, como você falou, era muito difícil gravar o som, gravar as falas. Então, para você um pouco fugir disso, ele utilizou da técnica do olhar para dizer o que ele queria dizer, sem nem falar, sabe? Tipo assim, olha, essas pessoas estão flertando, mas como eu não posso colocar aqui que eles estão flertando de fato, porque eu não consigo gravar a voz deles, eu vou colocar ele encarando a câmera para mostrar que eles estão. Achei muito inteligente e eu espero que tenha sido isso que ele escolheu mesmo. E a outra coisa você consegue explicar o nome? Sim. Porque eu não peguei exatamente. Assim, eu sei que tem um jogo de futebol acontecendo no começo, mas a narrativa não se conectou com o título para mim. É um jargão de futebol. Isso é o máximo que a gente conseguiu chegar. É um jargão de futebol, mas eu não sei exatamente o que ele significa. Assim. Um clássico deve ser um jogo clássico, né? Nenhum jogo fora deve ser porque está tendo clássico que você não vai jogar no pelada, é isso? Estou tentando, gente. galera aí,
Faltou uma pessoa que gosta. Tem heterossexual aqui. Tem os dois, mas Tem. Ah, você está até com Tô fugindo da heterossexualidade. Porque em casa e fora, é só o time joga no estádio dele ou no estádio do outro time. Ah, tá. Então, por exemplo, o Flamengo jogando no Maracanã é em casa. O Tá, Flamengo jogando em São Paulo é fora. tá. Então, não sei, um clássico, dois em casa e um fora. E um Tem fora. um jogo fora. É meio que um Fla-Flu no Maracanã. É, tipo, só foi, né? Uma coisa além disso. É. Mas é como se os dois estivessem jogando em casa. Entendeu? Não, eu entendi. Estou tentando associar com um filme que É. faz sentido nisso. Talvez no sentido de que você não teria, estou pensando, não teria uma disputa, porque são dois homens que a priori querem a mesma coisa, não sei. É porque jogar em casa é meio que sinônimo de conforto também. É. Pode ser. É, Você tá mais acostumado. um clássico, dois em casa, nenhum jogo fora. Eu não sei, e talvez é isso também que não dê para, pensando, que não dê para você viver essa experiência na publicidade, né, assim, no espaço público, né? Uhum. Então ela precisa ser Em casa. as juntas, tirando, né, a do término do namoro, mas que aí são dois caras discutindo, mas as trocas de afeto são dentro de casa, né? Do lado de fora é onde ele também vai ser morto, né? Uhum. Ali no final, né? E aí não tem mais jogo, né? Tudo bem? Duda está aqui hoje também, de debatedor, você me desculpa. Tá vendo? Beijo. Beijo. E o que você tinha falado do olhar é muito legal também, porque o flerte pode ser todo silencioso, né? Independente do problema técnico com som na vida, o flerte pode acontecer sem fala, né? Você pode só saber o nome depois, ou nem saber, ou nem querer saber, né? Então, o olhar de reconhecimento Acontece. O olhar de reconhecimento É raro, mas acontece todo dia. É raro, mas acontece sempre. E aí, ao mesmo tempo que ele está... Eu acho isso muito legal, que ele está lidando com questões técnicas, mas transformando essas dificuldades em expressividade, né? Como é que eu posso lidar com a dificuldade técnica e fazer o filme que eu quero? Né? Como é que eu reverto essa situação? Uhum. O que mais? Mas Então, uma provocação. Será que é existencialista mesmo? acho que tá. Quero ver se vocês concordam com o coordenador. Do discurso. Fala um pouquinho mais sobre o que você contou. Olha, se eu lembrasse tudo que eu Eu coloquei, lembro. é porque você releu agora. Não, não vi, não. Você lembra? Jesus! Não, porque ele falou que mais. É verdade. Isso. Ele estava enrolado. Não, olha, ele estava enrolado, eu fiquei fazendo a Pra variar. Então, eu rendi bastante. Não, mas assim, eu acho que tem uma chave de compreensão possível. É a associação do existencialismo com a homossexualidade, né? Na moda existencialista. Mas eu acho que uma chave mais interessante é exatamente essa indissociabilidade entre singularidade e universalidade, entre pessoa e mundo, né? Porque é isso, ele está trabalhando uma existência singular, que é a do Eduardo, mas ele está o tempo inteiro lembrando em que mundo o Eduardo está vivendo, né? Que circunstância, que situação é essa, né? Então tem uma preocupação, é quase como se, eu não sei, eu não parei de fazer isso, mas é quase como se fosse meio a meio, assim, se a gente pudesse dividir. Metade do filme está acompanhando o personagem de perto e outra metade está mostrando a situação que ele vive. E aí eu acho que isso é mais quente em termos de possibilidade de compreensão do filme e dele ter dito que é existencialista, porque não me parece que ele tem uma apropriação muito rasa, assim. Mas tem isso, né? Assim, além do uso do Caetano e da frase do Sartre, né? Acho que não é por acaso que você escolhe qualquer canção que você coloca ali, né?
Eu lembro que uma das conclusões que a gente chegou, não a partir da análise fílmica, mas a partir dos materiais que a gente pesquisou sobre a produção do filme e da memória mesmo do Limões sobre a realização, e parece que ele tá entendendo o existencialismo muito mais a partir da moda existencialista. Então, quando ele fala, nós éramos todos existencialistas, ele diz isso sobre a geração dele. Todo mundo era existencialista naquela época. Aí a gente lia o fulano, a Beltrana, não sei o que, ele vai falando nomes de autores e autoras de literatura, ele não fala de Sartre, ele não fala de Beauvoir, né? Ele não fala de uma literatura acadêmica, filosófica, existencialista. É sempre pelo meio da literatura. E a gente acha também que a morte, né, a morte dos personagens no final, é uma ideia também de que ser existencialista é ser triste. É ter um fim Né? trágico. Você, né, a vida não presta, então tem que acabar com ela, porque o amor não é possível. Né? E também essa ideia, eu colei aqui, tá, Martinho? Colando, também essa ideia que é muito disseminada ainda hoje, né, de que o inferno são os outros. Sim. E de que seria, então, uma tentativa de eliminação do outro do meu campo, né? Que o Sartre combate depois em entrevistas, né, dizendo: falo que o inferno são os outros, significa que isso tem a ver já com uma relação que está sempre posta, não tem a ver com eliminar, né? E aí é uma outra possibilidade, assim, que ele tenha ido mais por esse campo. Mas eu acho que dá para ler existencialisticamente, assim, o filme para além desses, né? Mas assim, acho que o esforço, quando a gente está fazendo essa análise do filme, é por tentar olhar não só como a gente vê o filme hoje, mas como né, as condições de produção e aquilo que estava sendo tentando ser colocado em cena por quem fez quando fez, né? E aí parece que é muito mais por um aspecto da divulgação do que do existencialismo em si, né? Tem um filme muito visual, um pouco de diálogo, eu acho que é isso, não dá para fugir muito de ler pelos componentes visuais que ele coloca. Sim, sim. O cigarro, esse clima mais soturno, a música, a morte, sabe? Acho que é uma chave, assim, porque, como você disse, a moda era muito forte e aí o que a moda trazia para cá. Assim. E um dado que chamou muito a nossa atenção na recepção do filme, como ele ganhou o festival, ele recebe muitas críticas, né? Muito mais do que um curta-metragem naquela época poderia merecer, poderia ter. Merecer mesmo, né? No sentido da atenção que se dava, exatamente, né? porque não era comum você fazer crítica de curta-metragem. Mas como ele sai vitorioso e quem fazia o festival era o JB, então o JB convida muitos críticos, aciona vários críticos para escreverem sobre ele. E um dado que nos chamou a atenção é uma expressão que aparece com muita frequência, que é o problema do homossexualismo, assim mesmo, né? A gente sabe que hoje em dia o termo é equivocado, mas na época se usava. E aí é um filme que aborda o problema do homossexualismo, é um filme muito criativo para abordar o problema do homossexualismo. É importante que a gente discuta o problema do homossexualismo. E a gente entendeu que esse é um dos motivos para o filme não ter sido censurado. Porque, apesar de tematizar a homossexualidade, que era perseguida pela ditadura, né, era o fato de você se assumir como homossexual já era considerado como um atentado ao pudor. Você não precisava estar nu, você não precisava estar beijando na boca, você não precisava estar transando em público. Se você dissesse em público que era homossexual, você já poderia ser preso, já poderia passar uma noite na cadeia. E aí, nosso questionamento é esse, né? Porque tem um outro filme que foi censurado. Um outro curta-metragem do mesmo ano, da mesma edição do festival, que foi censurado. Não pôde ser exibido, não pôde concorrer. E a gente ficava se perguntando, poxa, por que esse não foi? Está tematizando algo que é tabu para a ditadura. E quando a gente chega na crítica, a gente entende, cara, não é censurado porque ele é considerado um filme exemplar de como abordar o problema, né? Porque é isso, são pessoas soturnas, que se matam, tristes. Então, de alguma maneira, tem um enquadramento da vivência da homossexualidade num padrão conservador
que a ditadura considera ok. E aí isso também fez lembrar um outro aspecto, é porque é isso. Em 68, historiograficamente, se considera que o existencialismo está em declínio, né? Porque você tem uma outra vertente do pensamento surgindo, que é o estruturalismo, ganhando cada vez mais força. Então, é comum falar que em 68 Sartre era um velhinho que foi lá participar do Maio de 68, que ninguém se importava com ele, né? É isso. Mas, ao mesmo tempo, é em 68 que o Amaral Vieira Júnior lança um livro que é Sartre, a Revolta do Nosso Tempo, que é uma espécie de manual para chamar a atenção dos pais para a importância assim, deles saberem por que os jovens estão se rebelando e por que eles se interessam por Sartre. Então sai no mesmo ano, né? E aí é também uma chave de compreensão. Assim, é como se o filme tivesse dizendo, olha o que pode acontecer em casa, na sua... Não, acho que foi. O que pode acontecer na sua casa, né? Com seus filhos. Olha para essa gente. Embora acho que o Djalma não concordasse nisso, né? Assim, mas é também uma possibilidade de conexão com o tema do existencialismo, de novo, né? Como moda, como uma apropriação problemática que ele teve no nosso país. Ainda estava em voga, né? Ainda estava em voga. A moda ainda está aí, assim, de certo modo, né? Essa coisa de, eu vou para Paris, vou comprar uma boina, é muito ainda... Eu vi existencialista. Você vê, todo de cor escura. Como é que eu vou? O existencialista. É isso. Ali, a gola rolê, ó. Gola rolê. Vocês não estão vendo luz de gola rolê. Eu fiquei pensando uma coisa, né? Você falou que teve 2 curtas que foram apresentados nessa mesma época, e esse se manteve porque realmente, como você explicou, né? Ele tinha elementos que favoreciam a ideia do conservadorismo sobre o público LGBTQIA+. E o outro, assim, né? O que você mencionou, você não disse o nome, como que ele se apresentava em discordância, né, com esse? Sim, então, a gente ainda não assistiu, porque eu queria muito ver para comparar, para analisar rapidamente, não daria para incorporar a análise dele nesse capítulo, por uma questão de espaço, mas eu tinha muita curiosidade de assistir para poder comparar. Só que não estava disponível no YouTube, não consegui achar, e depois, no congresso em que eu estava, eu conversando com o colega falou que tinha um arquivo e mandou para mim. Só que a gente ainda não viu, então eu não vou conseguir te dar detalhes, mas pelos textos da época que anunciam a censura, né, e que debatem por que ele foi censurado, o que teria ali que levou à censura, a história de um casal heterossexual em que a moça é muito politizada, muito engajada politicamente, e o rapaz é um pouco perdido no mundo, boêmio e tal. E aí as duas coisas foram consideradas ofensivas pelos censores. Tanto ela, que é uma mulher de esquerda, engajada, que é perigoso, e quanto o cara, que é muito boêmio, hedonista e tal, também seria um mau exemplo. Então, é um casal que não deveria ser divulgado. Já esse casal aqui pode ser divulgado, porque eles, né, um mata o outro, então, aí é bom. É um exemplo a ser seguido. Você lembra o nome dele? Eu acho que é Pastores Desavisados, tenho quase certeza. Podemos futuramente tentar, né, apresentar também. Pode ser legal, realmente. Mas ele está E a gente escreveu. Então, o colega conseguiu. É porque tem isso, né? Assim, é até uma coisa de uma posição do Descubra que a gente trabalhava com longa, mas passar a usar o curta, porque curta não fica, né? Primeiro que ele não é muito usado e depois ele não fica muito para a posteridade. Mas eu adorei a ideia. A gente passa, debate e a gente escreve de novo. E também... Com que tempo? Porque também, assim, enquanto você falava, eu lembrei que recentemente, já é uma coisa desconexa, na verdade, né? Que teve lançamento no último mês, né? De um filme que foi censurado, né, durante a ditadura, que é o Onda Nova, que era um filme considerado lésbico para a época, e ele foi censurado justamente porque já abordava essa temática, né, da homossexualidade feminina, que já era um tabu muito maior do que a masculina, e era
garotas jogando futebol. E também Sim. tinha um sexo bem mais, assim, segundo, ainda não vi, eu estou muito ansiosa para assistir. Também Tinha estou super curioso. a sexualidade delas bem mais muito explícita nesse quesito, né? Então, realmente, né, você vê que se um elemento aparece e outro não, né? Que elementos também que mostram, né, o fato dele também ser mostrando uma sexualidade masculina, né? Também apresenta muito Sim. nesse espaço. Claro, a gente não assistiu ao outro filme, né? Então, eu cobrando a partir do trailer e tal, me parece que é uma sexualidade plenamente vivenciada a delas, né? Assim, elas estão super felizes jogando futebol e se pegando. Então, isso é mais problemático do que um casal gay que um resolve matar o outro, né? Quer dizer, um pede para ser assassinado pelo outro. É isso. Fica de recomendação para vocês assistirem. Todo mundo a gente junta, a gente assiste juntos. Deve ser bem legal. Tá na estação Net, eu acho. Sim, tá. Foi lançado dia 27, em Finlândia. Um dado que eu me lembrei agora, que a gente está falando de censura, o curta do Djalma, esse que a gente acabou de ver, ele ainda foi rejeitado pela ECA, pela Escola de Comunicação e Arte, porque ele fez o filme sem pedir autorização. Então, ele faz o filme, inscreve no festival, ganha, né? E aí, ao invés da escola ficar super feliz porque o estudante foi premiado, eles ficaram irritadíssimos, porque queriam pedir autorização, e não fez um documentário, porque a proposta era que os primeiros filmes fossem documentários. Então, é ficcional, é problemático, porque trata de um assunto tabu, não foi autorizado, e aí o filme ficou meio que censurado pela própria ECA, sabe? Não foi censurado pela ditadura, mas foi censurado pela escola. É um negócio meio absurdo. E aí, só muito posteriormente, ele foi exibido novamente. Depois do festival, em 68, só muito mais tarde é que ele pôde ser visto no cinema novamente, em festivais também. Em algum momento foi colocado no YouTube. E que, ao mesmo tempo, me parece uma visão bem quadrada de documentário, né? Porque Pois é, você porque tem tem um monte de coisa que pode ser considerada documental nesse filme, né? sequências documentais enormes, Exato, né? E tem um comentário do Isaías, quando eles estão juntos no apartamento, que eu acho que é uma indireta para o documentário que se fazia na época. Ele começa a reclamar de perguntas que ele não quer mais responder, né? Qual é o meu nome, qual a minha idade, com que eu trabalho, que é uma pegada do documentário da época, né? Entrevistar personagens considerados tipos ideais, tipos sociais ideais, e ficar explorando a vida da pessoa, o que ela faz. Então, quando ele diz, eu não quero mais responder esse tipo de pergunta, eu acho que é uma indireta, tipo, eu quero ser outra coisa, né? E o filme que eu quero estar tem que ser outro filme também. E que é o Antônio Pitanga, né? O Antônio... e que não é documentário também. Que não é documentário, mas são as mesmas perguntas, né? Exatamente. É verdade, eu lembro Do A Grande Cidade. A Grande Cidade. Tem esse personagem no início que ele vai pra rua e começa perguntando, qual é o seu nome? O que você trabalha? Viraliza no Instagram uma vez por mês. Mas, ao mesmo tempo, também são perguntas que podem ser entendidas como perguntas da abordagem gay, né? Da comunidade gay. Você chega, que ele fala também, você tem um cigarro, né? Você tem um cigarro não é justamente uma pergunta de documentário, né? De documentarista. Então, acho que fica ali no meio do caminho, acho que serve para as duas coisas, né? Você conseguiu achar... Não, eu vou perguntar mesmo assim. Como foi formado o júri nesse curso da JB, do JB? Sim. Ele também é meio corajoso, né, dar um prêmio para esse filme, assim, nesse contexto, por mais que ele não tenha sido censurado. O júri, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, né, mas o júri é formado por críticos de cinema do JB e cineastas, roteiristas, pessoas envolvidas com cinema, na maior parte das vezes envolvidas com cinema novo ou com cinema marginal. Então, era um júri progressista, tanto do ponto de vista temático quanto estético, eles valorizavam a inovação. E os comentários gerais sobre o festival daquele ano é de que muita coisa ruim tinha sido escrita. Então, eles falam muito mal dos filmes, muito mal do filme mesmo. Peguei aqui. O júri da edição de 68 é formado por José Medeiros, Leon Hirschman,
Walter Lima Júnior, Marcos Farias, Alex Vianney, Tati de Moraes, Pedro Miller, Geraldo de Queiroz e Dino Krieger. A metade é cinema novo, a primeira metade é pessoal relacionado com cinema novo, e alguns com cinema marginal, e a segunda metade são os críticos. O Leão é um grande documentarista. Ele fez documentários do Misa, fez o Carnaval do Rio. E o filme ganhou prêmio de melhor filme, melhor diretor, melhor montagem, melhor argumento e melhor ator. Uma coisa que eu me lembrei é que a edição de 66, que é a primeira do festival, é uma edição em que muita coisa boa foi escrita. Assim. Vários curtas-metragens que entraram para a história do cinema brasileiro estrearam na edição de 66. E vários diretores também estrearam nessa edição de 66. A de 67 parece que manteve o ritmo, assim, a qualidade, embora não tenha coisas tão impactantes, mas eram filmes bons. E a de 68 foi muito decepcionante para eles, para o júri, por conta disso. Então, também acho que talvez o filme do Limonge tenha sido favorecido por isso. Né? Numa safra ruim, ele se destaca, e aí, apesar de uma temática tabu, é o melhor que nós temos mesmo. É o que sobrou. Eu também pensando que a escolha dele de vencedor poderia ser um ato. Talvez tenha sido só pelo. Agora, tem um dado interessante, que é um texto do Djalma comentando essas críticas sobre o problema do homossexualismo, negando que a temática seja essa. Ele diz, o fato dos personagens serem homossexuais, para mim, é contingencial. É um dado entre outros. O que eu queria tratar era o posicionamento de um jovem de classe média em São Paulo, em 1968, o que é viver essa época, o que é viver nesse momento. Mas esse posicionamento ele teve na época ou atual? Na época, uma das publicações em torno da premiação dele. Talvez não tenha utilizado isso como uma estratégia para também não ser. Não me pareceu, não. Claro que pode ser, sempre há essa possibilidade. Mas me pareceu realmente que ele estava defendendo uma perspectiva sobre o filme dele, sabe? Do tipo, olha, um monte de gente falando sobre o problema do homossexualismo, mas não era isso, não era esse o tema principal do meu filme. E tem um crítico só que também não vai por esse caminho. Ele fica muito impactado pelas cenas de São Paulo, pela pluralidade da visualidade urbana. Ele comenta muito mais isso do que a sexualidade dos personagens. E efetivamente é um pouco mais hermético, né? Assim, eu acho que são partes do filme que estão ali, mas são herméticas. Né? Não é tão... As coisas não são muito bem exploradas. O né? quê? A A homossexualidade. homossexualidade, né? O relacionamento afetivo deles, sexual, é muito sugerido, né? Sim. Eu acho que o filme fica muito mais tempo do lado de fora do que dentro. Né? Acho que é muito mais esse caminhar dele, né? Pela cidade. Pós terminar o namoro com o outro, né? Do que a exploração desse. Uma coisa que me incomoda muito é essa coisa do eu te amo, eu também te amo, mas a gente não vai ficar junto, então me mata. Eu acho, eu acho muito caído, assim, sabe? Mas que veio até muito recentemente no cinema. Acaba sendo uma abordagem bem. É uma das críticas muito fortes no lançamento do O Segredo de Brokeback Mountain, né? Que era meio, anos 2000 a gente já não queria mais um filme matando os personagens homossexuais. Né? Sim. Mas aí você tem ali de novo isso. Né? De fato, acho que eu estou exigindo Uma narrativa da tragédia. Sempre tem esse que é meio trágico. A tragédia teatral. Esse é édipo mal resolvido, não precisa. Porque parece que tem essa dualidade, né? Ou é um personagem caricatural, que não tem profundidade, e aí normalmente não tem par romântico, né? É uma pessoa sozinha, que está ali só para fazer graça, ou se tiver par romântico, se estiver apaixonado por alguém, um dos dois vai morrer, ou os dois. E o final, como é que vocês interpretam o final? Depois que ele leva um tiro, cai, aí aparece ele de novo inteiraço, andando.
para mim, era uma coisa bem condizida. É assim. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá mais, quem dá menos? Quem concorda, quem discorda? Essa perspectiva que a Mariana trouxe, assim, eu acho que a gente tem um caminho sensível, né? E assim que ela falou, eu lembrei, na verdade, de Monster, que tem nessa, fala da homossexualidade infantil e as crianças no final, né? De forma muito delicada, como que se suicidam, né? No fim, de, tipo, agora a gente pode estar juntos, né? Sim. Tem Ah, mas ó, o filme já tem 2 anos, não é mais spoiler. Não, mas acho que você não viu ainda. Você não viu? Sabe o que é de doença? Você não viu? Ai, amiga. Gente, mas... Foi spoiler agora. Mas é contado de uma forma muito sensível. Assim. Não, nem todo mundo entende que eles se suicidaram. Nem todo mundo entende. Eu não sei se eles se suicidaram também. Eles não vão de crianças gays, tendo feito A esposa é bem feliz. Eles não se Tá bem suicidam. difícil. Eles vão para aquele vagão lá, Sim. ou o ônibus que eles Ela vai ficam falar e, tipo, eles caem, né? Não sei o que acontece com aquele vagão. Mas eles não mostram, né? Eu entendi como morte aquilo. Eu não entendi, não. Mas tá aí, né? Uma obra aberta. Eu acho que a cópia que você viu acabou ali. Você começou a chorar. Eu assisti, não, e chorei igualmente. Igual um bebê. Eu acho que tem também. Eles correndo no Campo Florido. Eles correndo no tempo livre, só. Bem parecido com isso aí. E a minha mãe comprando só achando. É. Exatamente. Foram para isso. Depende. Se você é pessimista, eles morreram. Se você é otimista, eles se salvaram e foram correr como libélulas num campo florido, como gazelas. E eu lembro que isso a gente ficou debatendo também, né? Se a morte é uma libertação do ponto de vista existencialista, né? Se a morte pode ser considerada, de fato, uma libertação. Porque parece que essa é a proposta do filme, né? Então, a gente se questiona também nesse capítulo se ele é existencialista raiz, né? Ou é Nutella. Sim. Eu, na verdade, eu acho que tem uma dimensão mais de desespero ali, assim, né? Eu caí e eu vou seguindo, né? Para mim é mais isso. Mesmo apoio morrendo para de correr. Mesma voz? Exato. Eu ia falar justamente isso, né? Eu acho que também esse momento superior, não é talvez seja um negócio que pode ver, mas eu acho que tem muito essa perspectiva de uma verdade, mesmo no sentido de, tipo assim, da morte em si ser uma verdade. Mas dentro daquela condição trágica que eles vivem, e, né, dentro daquela situação que aquele amor impossível e que a morte, naquele caso, ali seria uma saída. Tanto para o Isaías, só que isso no momento anterior, tanto para o Eduardo, esse momento posterior, e até, de certa forma, quase essa coisa meio que morte de uma forma mesmo trágica, sabe? Ele morre no campo, a tiros, e tem aquela cena final de catarse dele correndo quase no alto sol no deserto. Eu acho que é uma coisa bem assim, Sim. realmente que evoca esse sentimento. Sim. E essa sequência também faz referência da ditadura, né? Porque como tem uma elipse entre o assassinato e ele sendo perseguido, não fica evidente se ele está sendo perseguido porque matou o Isaías. Né? Parece meio que é alguém correndo no campo com um cara armado atrás, policial, um soldado, sei lá, não sei reconhecer esse uniforme, correndo atrás para matar. Então, acho que também tem uma referência à necropolítica ditatorial, sabe? E seria também uma escapatória disso, né? Apesar de ter sido morto, a morte seria uma escapatória dessa realidade. E o que você percebeu hoje? Coca-Cola, o Beba Coca-Cola, eu acho que a gente não escreveu, está enorme ali atrás dele. E é o mais conhecido, o cartaz mais conhecido é o Beba Coca-Cola, eu acho que a gente não colocou.
Ele mexendo no celuloide, pouco antes de matar o Isaías, ele está sim. mexendo no celuloide, essa relação do cinema com o cinema e tal. Pode ficar legal também. Na próxima edição do livro, a gente vai reescrever o capítulo. Pessoal, eu tenho um texto naquele meu blog, blog coletivo do qual eu faço parte, que é o Box Digital de Humanidades, que eu já mandei coisas para vocês, sobre o Djalma Limões Batista. É basicamente as mesmas coisas que eu partilhei com vocês aqui, mas eu queria pedir para vocês clicarem, só para dar visionamento para a gente, não precisa ler, só clica mais uma vez, se quiser. É uma Lula, né? Maria de Fátima, blogueira. Finge que está no gestor. Exatamente. Entrevistado. Diarista de O texto se chama Como Conheci Djalma Limões de Batista. Se vocês jogarem no Google, vai aparecer Box Digital de Humanidades, dossiê LGBTQIA+, acho que é alguma coisa assim. Bom, alguém mais gostaria de fazer comentário, alguma perspectiva? Qual é o jogo que eles estão Difícil de entender o que aquele locutor está falando, né? É impossível esse áudio, né? E aí você não sabe. Já vou voltar lá, respira. Que dia foi filmada essa cena? Bom, então ficamos por aqui? Acho que sim. Não, queria fazer uma pergunta. Mais uma pergunta. Vocês gostaram? Gostaram, assim, gostaram. Tipo, foi legal assistir esse Vou rever em casa. Indicaria para alguém? Teve um não ali. Não. Obrigada, até vai. Eu não indicaria, assim. Eu acho que me pegou do início ao fim. Então, positivo para mim. Sim, Não distrair, por exemplo. sim. A narrativa Você me se pegou. distraiu? Eu não gosto. Não, eu fico curioso em saber. É porque eu pesquiso cinema, né? Então, para mim, isso é um prato cheio. Eu fico super excitado, assim, tipo, nossa, tá usando esse movimento de câmera, essa edição. Aí eu fico curioso de saber, para quem não é especialista, né? Para quem não tem esse olhar especializado, como é que o filme bate, assim. Que me prendeu muito por esse estranhamento, por tentar ler o filme o tempo todo. Pra dizer o que ele está querendo dizer com isso, por que Ele isso? foi nesse movimento. Exatamente. O que está acontecendo aqui? É muito dessa curiosidade. Sim. Porque esse áudio é experimental. Também é. Eu passei o inteiro fazendo. É isso. Eu sou meio suspeita para falar, né? Porque durante a pandemia inteira eu assinava um MUBI. Então, Sim, então você curte, né? Você curte o estilo. Eu gosto até de filmes contemporâneos que fazem meio que tem a esquizofrenia assim, com o áudio e a imagem. Sim. Tem alguns que são uma imagem que é muito. Você conhece o Fernando Benigni? Fernando Benigni é um francês, teatro francês da década de 60 e 70 também. Que ele acompanhava crianças autistas, antes do conceito de autista do jeito que a gente faz hoje. E ele fazia filmes dessas crianças. Ele acompanhava, porque ele tinha uma instituição muito parecida com o Labora, portas abertas, assim, era um campo completamente esquizofrênica também. E ele acompanhava essas crianças, só que ele gravava de uma forma... Ele gravava como se fosse uma criança autista gravando. Sabe? Interessante. Então, os filmes dele inteiros são assim: é uma imagem de uma criança na praia, mas o som de uma pedra quebrando numa pedreira. Assim. E aí, do nada, começa uma pessoa a falar. E aí, enfim, é muito isso. Assim. Aí, quando eu estava assistindo, tem um quê de desconexo. Sim. E eu ficava pensando assim, cara, por que ele escolheu esse áudio, assim, nesse momento? O que ele quer dizer com isso? Aí, por isso que me pegou do início ao fim, eu acho. Mais do que pela narrativa, porque essa narrativa precisa assistir umas 3, 4 vezes para pegar de fato. Mas por causa disso, por causa desses aspectos. Sim. Essa é uma operação narrativa muito comum no cinema moderno, né? De você
de sincronizar som e imagem, né? Escapar do leitmotiv, que é aquele trechinho de música que você escuta já sabe o que vai acontecer na sequência. Tipo, tô ouvindo essa música porque vai ter um beijo, tô ouvindo essa música porque vem um susto, né? Vem uma batalha. Aí você escapa dessa obviedade da utilização da música como suporte para a imagem, né? E eu acho que o Djalma faz muito isso realmente, assim. A música está te convocando para um lado e a imagem está te convocando para o outro, né? Mais alguém quer comentar o que achou? Eu só ia falar que acho que seria interessante, em algum momento, depois vocês disponibilizarem esse capítulo para gente, né? Eu acho que talvez tenham coisas que não foram muito bem exploradas na nossa conversa, mas para quem se interessou, né? Se ler. Sim, acho que a gente só tem que esperar o livro ser lançado, porque senão a editora mata a gente. Certo. Aí depois que o livro tiver sido lançado, a gente disponibiliza para vocês. Bom, e também, obviamente, se vocês quiserem comprar o livro, a editora e a gente vai gostar. Estaremos instalando o lançamento. Pode. Nos faça o convite. Pode deixar. O livro saiu na coluna do Anselmo Góes. Ah, é? É. Com licença, quem eu sei? Ele vai ter vídeo que não, você sabe? Não lembro. Realmente não me lembro. É porque o último da André ele saiu com um Edu. Bom, então é isso. Obrigado. Valeu, obrigado a vocês. Gostaram da experiência de ser um debatedor? Sim. Vocês querem que eu saia para vocês serem